Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo. Hoje são 19 de maio, estamos na disciplina Orientação Profissional, na turma ODO 05MA, de Odontologia. Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim, professor. Boa noite. Ok, estamos aguardando o pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aguardando o pessoal. Boa noite, professor. Oi, professor. Oi. Então, a gente convidou a minha mãe para apresentar, o nome dela é Vera. Diana, tá? E aí ela vai falar um pouco sobre ela, tá bom? Que bom, Bruna. Ok. Tá, a gente pode iniciar então, professor? Podemos sim, Bruna. Apresenta sua mãe, então, pra gente. Tá bom, eu vou ligar a câmera, tá? Tá legal. Pronto. A senhora pode começar falando. Olá, boa noite. Olá, professor, saudações acadêmicas. Mãe da Bruna, eu me chamo Veridiana Castro. Puxa a câmera um pouquinho mais para a esquerda, aí. Ok, obrigada. Mas a senhora é muito jovem, né? A senhora teve a Bruna quando tinha 13 anos, por aí, é? Não, eu não sou tão jovem. O tempo que tem sido gentil comigo. Já tenho 42 anos. Tá. Não precisava dizer idade, mas fica à vontade. Tá bem, obrigada. Agradeço o convite das meninas para compartilhar aqui um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Embora eu não seja da área de saúde, eu sou da área de educação. Sei que todas as alunas e os alunos que fazem parte deste curso hoje buscam perspectivas de oportunidade e prosperidade na vida profissional e pessoal. Então, eu sou filha de uma cidade do interior, mais especificamente, eu sou filha de uma localidade ribeirinha, né? Venho deste lugar muito cedo, minha mãe era professora lá, nessa região, então toda semana nós íamos para lá. E nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos absolutamente nada. Então, muito cedo eu tive contato com os livros. Sempre fui muito encantada pela leitura. E eu pegava os livros que a minha mãe levava para ministrar aulas aos seus alunos e lia. Mesmo sem saber quase nada, eu ia lendo e fui pedindo para minha mãe me alfabetizar. Fui aluna da minha mãe até a 4ª série. E nesse percurso, eu tirei a minha primeira identidade, porque eu queria emprestar livros na biblioteca para ler da minha cidade, só podia emprestar livros lá quem tivesse identidade. Então, eu tinha 12 anos e fui tirar a minha identidade, momento em que eu disse que eu precisava para emprestar livro para ler, porque eu não tinha condições financeiras de comprar. E toda semana eu ia na biblioteca, escolhia um livro, emprestava, deixava minha identidade e voltava. Quando eu cheguei na 8ª série, tive contato com uma professora de língua portuguesa que pela primeira vez indicou uma bibliografia para leitura. E esse livro que ela indicou me chamou muita atenção. A minha mãe adquiriu o exemplar, que chama Que Raio de Professora Sou Eu. Tenho esse livro até hoje. Naquela época era um livro relativamente caro. Então, eu comprei o livro e em menos de 15 dias eu já havia lido o livro todo. A professora ficou um pouco chateada comigo, porque ela disse que o livro era para ler o semestre todo. E aí, em 15 dias, eu já queria que ela indicasse outro e queria que ela falasse do livro todo. Ela ia nas aulas e falava um pouquinho em cada aula, e aquilo me deixava um pouco inquieta, né? E aí eu cheguei com ela e disse, professora, me indique outros livros, eu já tenho identidade, eu já empresto na biblioteca do município. E ela disse, você tem que se acalmar. Eu sempre fui muito curiosa sobre a leitura. E foi lá na 8ª série que eu descobri que eu gostaria de ser professora. Mas eu não queria ser apenas uma professora. Eu disse, eu quero ser doutora. E eu não sabia o que era isso, né? Então, durante esse percurso, eu fui buscando. E aí eu estudei o ensino. Minha vida toda foi escola pública. Todas as oportunidades que haviam de curso, eu me inscrevia. Se a escola apresentava... Todo dia eu olhava o mural da minha escola. Tem um curso tal. Eu ia e me inscrevia. Então, eu tinha esse percurso diário de busca.
Quando eu cheguei no ensino médio, eu prestei vestibular para a UEPA e para a Federal. Na UEPA, ainda sou da época do vestibular, que havia primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, quando eu prestei vestibular para a UEPA, eu prestei para o curso de matemática. E aí eu passei na primeira fase e estava habilitada para a segunda fase. E aí eu também passei na primeira fase na Federal e habilitada na segunda fase para a Federal. A questão é que eu estava na UEPA para matemática e na Federal para língua portuguesa. Áreas totalmente diferentes. E aí eu fui avaliar a qualidade da universidade. Disse, não, eu quero fazer Federal, porque na Federal eu vou ser doutora. Então eu tinha essa motivação, essa perspectiva constante, né? Tudo que eu fazia, sempre havia uma perspectiva, sempre havia um imaginário que eu procurava os meios para que eu pudesse alcançá-lo. Então, eu fui fazendo as etapas, minha família não tinha condição de pagar cursinho, eu estudava sozinha. Como era que eu estudava? Eu ia para a biblioteca, pegava o edital e via os livros que tinha lá e os temas que eram possíveis. E aí inventaram a internet para a gente, porque já havia internet na capital, só que no interior não havia. E aí eu descobri que a internet de escada eu podia acessar à meia-noite, porque era mais barata. Então eu ficava acordada até meia-noite. Quando era meia-noite, eu acessava a internet e ia pesquisar os assuntos do vestibular lá. E eu estudava até 2, 3 horas da manhã. Era o horário que eu acessava a internet para não ser cara. E aí o que foi que eu fiz? Estudei, fui fazer as etapas do processo, desisti da UEP e fiquei na Federal. E aí eu passei. E fiquei muito feliz. E nesse mesmo período eu também estava fazendo uma seleção para a escola técnica para ser tecnólogo agroindustrial. Porque uma outra paixão que eu tenho é cozinha, alimentos. Mas não qualquer alimento. Eu sempre gostei da ideia de uma alimentação saudável. E aí eu também passei na seleção. E aí eu cursei os dois. Cursei a Federal e cursei a UEPA. Nesse mesmo percurso eu também queria ganhar dinheiro. Aí o que foi que eu fiz? Vou estudar para um concurso enquanto eu estou jovem, minha cabeça ainda está funcionando bem. Porque eu descobri que quanto mais jovem a gente está, mais energia a gente tem. Então eu peguei nesse mesmo processo, estudei para um concurso e passei no concurso público. Fui uma das primeiras. Eu passei, o resultado do concurso saiu em um dia, em uma semana eu já estava trabalhando. E aí, no concurso, e aí vem a questão, professor, eu casei, tive filhos e o processo continuava. Só que eu não queria só ficar no concurso, eu não queria só fazer o curso técnico, eu não queria só a universidade, eu queria algo mais, eu queria algo que me desse condições de fazer o doutorado. Nós somos pessoas que tudo que a gente idealiza, se a gente focar e criar perspectivas, a gente vai caminhando nesse processo. Então, eu continuei trabalhando, continuei estudando. E aí eu comecei a ser tutora EAD de uma universidade. Fiz uma seleção, também passei. Abri um processo de seleção na UFPA para eu fazer uma extensão universitária na Espanha. Eu passei, só não fui porque eu tive filho. Aí eu tive que escolher entre ficar no Brasil e cuidando dos meus filhos ou ir para a Espanha. Mas fiquei muito feliz porque eu fui aprovada. Por quê? Quando eu entrei na UFPA, na minha primeira semana de iniciação científica, eu fui para as palestras, assisti todas as palestras. Gente, foi a semana mais incrível da minha vida, porque eu não conseguia medir o tamanho da minha alegria. Eu olhava assim, nossa, eu estou no auditório da UFPA, eu sou universitária. Então, e na minha época, que não é uma época tão recente, ser da universidade, ainda passar na Universidade Federal, era um orgulho absurdo, né? E aí eu me imaginava. E como qualquer estudante curiosa e muito empolgada, um auditório com mais de 300 alunos calouros, uma professora estava ministrando uma palestra e falou de um assunto que me interessava, que era o tema da resistência. E eu, no meio do auditório, levantei a mão e disse que queria fazer uma pergunta. Parece uma boba. Todos da plateia, alunos acadêmicos iniciantes, calouros, olharam para mim. Eu não olhei para ninguém, eu só olhei para ela e queria saber
Eu disse, essa professora vai ser minha orientadora. E eu fiz aquela pergunta com a intenção de conversar com ela, porque eu já sabia, eu fiz uma pesquisa antes de ir para a semana acadêmica, para ver quais eram os doutores, que doutores tinham projetos de pesquisa. Então, eu disse, essa professora. Aí eu fiz a pergunta, a professora muito gentilmente me respondeu. E quando finalizou a palestra, eu saí, encontrei ela no hall do auditório, me identifiquei, me apresentei, disse, eu sou a Veritiana, sou acadêmica de letras, eu quero fazer pesquisa. Ela olhou para mim assim, ela disse, você é muito curiosa. Eu disse, sim. Ela disse, nós temos uma reunião do grupo na quinta-feira, às 14 horas. Você está convidada. Quando foi quinta-feira, meio-dia, eu já estava na universidade, na porta da sala. Quando deu 13 horas e 30 minutos, a professora chegou, ela tomou um susto comigo. Ela disse, você veio! Eu acho que ela estava falando, brincando comigo, mas eu levei a sério. E eu disse, vim, professora, eu quero descobrir o que é que eu posso fazer na universidade. Tenho alguns projetos. Aí eu fui falando dos meus projetos para ela, aí eu fui participar da reunião do projeto de pesquisa dela. Já na primeira reunião, eu já consegui ver uma proposta, ela pediu para eu fazer um plano de estudo. No outro dia, eu já estava encaminhando para o e-mail dela. E aí, na próxima reunião, eu já estava participando do debate. E assim, a minha vida acadêmica começou. Na graduação, eu fiz 4 TCCs, porque eu era muito... Tudo era muito curioso, então eu queria fazer o mestrado. Ela já era professora do programa. Aí eu fiz o primeiro TCC, aí eu apresentei para ela, ela disse, não, vamos publicar. Eu publiquei. No segundo semestre, no primeiro semestre da graduação, eu já tinha publicação em revista com Qualis B. Qualis B significa que é um Qualis bom, né? Qualis B, Qualis C, o melhor é Qualis A. Então, essa professora disse, não, seu trabalho está bom. E eu disse, não, professora, esse trabalho já é para o meu TCC, eu ainda estava no primeiro semestre. Aí ela disse assim, não, a gente vai desenvolver esse trabalho e você vai publicar. Eu publiquei. E aí eu disse, professora, então eu posso já desenvolver o meu texto para o TCC, porque eu já quero deixar isso pronto para eu não ter trabalho depois, que eu quero estudar para a prova do mestrado. Com isso, meninos e meninas, eu já tinha 2 filhos, eu trabalhava de manhã, estudava de manhã na universidade, trabalhava de tarde, era bolsista de iniciação científica, porque eu estudava em outro município, então havia uma bolsa para o meu campus, eu concorria a essa bolsa, por conta da minha publicação eu ganhei a bolsa, fui bolsista a minha graduação toda de iniciação científica, e como bolsista eu cumpria rigorosamente meu cronograma de trabalho, né? E trabalhava de noite como tutor EAD, e de madrugada eu estudava para no outro dia eu ir para a disciplina e não precisar ler muito. E aí eu fui fazendo esse percurso. Quando eu cheguei no último semestre da graduação, aliás, no semestre anterior da graduação, eu já estava com o meu TCC pronto, já havia feito uma pré-qualificação no grupo de pesquisa e já tinha lido praticamente toda a bibliografia do mestrado. E aí eu fiz o projeto, apresentei a minha professora. O projeto, na verdade, era uma parte do meu TCC, e a seleção abriu no último semestre da graduação. Eu me inscrevi e passei no mestrado. Ainda não tinha acabado a graduação. Aí eu entrei em desespero, porque ou eu tinha que acabar a graduação para poder me inscrever, me matricular no mestrado, ou eu perdi a vaga. E aí eu me organizei, deu tudo certo, eu consegui, graças a Deus, a ser aprovada. Teve uma disciplina que eu ainda passei arrastando, mas porque eu estava muito ansiosa e por falta de tempo também, e entrei no mestrado. Com esse mesmo percurso afoito, eu também fui no mestrado dessa forma. Cheguei no mestrado e disse assim, vou fazer todas as disciplinas no primeiro semestre. Quando eu cheguei na secretaria do programa para me inscrever e disse que eu queria fazer todas as disciplinas, o secretário do programa perguntou, por quê? Eu disse, porque eu quero ter tempo para estudar para o doutorado, que eu quero passar no doutorado. E isso trabalhando. Aí, nesse percurso, eu tive alguns convites muito interessantes. Como estudante do programa de mestrado, eu fui convidada para ser avaliadora nacional
do Exame Nacional de Ensino Médio. Eu sou avaliadora e sou corretora. Então, eu fui indicada, fiz a seleção, passei, e sou indicada pela Federal do Piauí. De Fernando Pessoa. E aí, também fiz algumas seleções em outras faculdades. Trabalhei como coordenadora em uma faculdade de Ananindeua, também trabalhei como coordenadora em uma universidade aqui em Belém, né? E nessa faculdade de Ananindeua, quando eu cheguei lá, ainda estava no mestrado, eu vi a necessidade de propor que os alunos pudessem fazer iniciação científica, extensão universitária, para que eles sentissem essa emoção de viver a graduação, porque a graduação passa muito rápido. Você quer fazer tanta coisa e quando você vê, se você não focar, você não faz nada, você só fica no imaginário, só pensando. E nessa faculdade de Ananindeua eu contribuí para que a gente pudesse criar pesquisa e extensão lá. Então, nós criamos uma revista científica, hoje a revista existe, ainda sou colaboradora da revista, também faço parte de lá, mas estou afastada. E também, não sei se meu tempo já acabou. Se acabou, professor, só me informe que eu já encerro. E aí... Pode falar mais um pouquinho, porque assim como você é uma pessoa curiosa, os alunos também são curiosos. Eles vão querer fazer algumas perguntas. Tudo bem, eu vou finalizando aqui e vou encerrar. Lá eu consegui, junto com vários colegas de trabalho, também com a mesma motivação, nós conseguimos também implementar a pesquisa e extensão e eu fui convidada para ser coordenadora geral da pós-graduação. Atuei na pós-graduação durante alguns anos, coordenei 32 cursos e me afastei de lá quando aconteceu uma situação pessoal na minha vida, no momento em que a gente perdeu o pai da Bruna. Mas continuo lá como colaboradora. E aí, ainda no mestrado, o que foi que eu fiz? Terminei meu mestrado em 1 ano e 4 meses. O mestrado ele acaba em 2 anos, tá? Em 1 ano e 4 meses eu já tinha feito. Fiz as disciplinas no primeiro semestre e em 1 ano e 4 meses eu já tinha escrito a dissertação. Aí fui pedir para que eu pudesse defendê-la. E o mestrado não autorizou, porque estava muito fora do prazo. Aí eu disse, tudo bem, eu era bolsista também, concorri à bolsa, ganhei bolsa, fui bolsista no meu mestrado todo. E aí eu disse, tudo bem, vou estudar para o doutorado. Com 1 ano e 6 meses, autorizaram, 1 ano e 8 meses, desculpa, autorizaram a minha defesa, eu defendi. Quando eu defendi o mestrado, eu já tinha sido aprovada no doutorado. Aí, então, eu defendi o mestrado, e já me organizei para me inscrever no doutorado. Eu fui aprovada também no doutorado, tinha uma bolsa, eu concorri à bolsa e ganhei a bolsa. Só não terminei o doutorado antes, porque a gente também tem percursos na vida, mas consegui terminar o doutorado no tempo certo. Terminei, escrevi nos 2 primeiros anos parte da minha tese e a minha pesquisa. Aí no 3º ano eu tive alguns problemas que eu tive dificuldades, mas no 4º ano consegui concluir. Então é isso. O meu percurso acadêmico é um percurso muito motivador. Eu nunca vou para a universidade como se fosse o meu 2º dia. Para mim, todo dia é o primeiro dia. Todo dia é o primeiro dia da minha aula. Todo dia é o primeiro dia da minha ida. Eu me arrumo como se eu fosse o meu primeiro dia como caloura. Eu nunca vejo nada como se fosse o 2º dia na minha vida. Tudo é o primeiro dia, tudo é a primeira oportunidade. E tudo eu olho como um momento único da nossa vida. E hoje eu trabalho também como colaboradora em universidade, me afastei de algumas coisas por conta de algumas perdas, mas continuo trabalhando também como técnica na Secretaria de Educação, sou vinculada à autorização de curso, né, trabalho como avaliadora e trabalho também como parceira de algumas revistas e editoras, e sou colaboradora de alguns segmentos do governo, por exemplo, trabalho na SUSIP, que é uma outra área que eu tenho informação, trabalho em escola de governo e outras, a gente é colaborador. A minha vida, o meu percurso é esse, e eu sempre faço tudo que eu faço como profissional, eu faço com a mesma vontade que eu faria se eu estivesse fazendo para alguém que eu amo. Então, se eu vou para um lugar, eu vou com a mesma vontade que eu faria para minha filha, para o meu filho. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que eu falei muito rápido,
Mas Nossa, eu tô sem fôlego, eu tô sem fôlego aqui, só de ouvir você falar. Obrigada. Nossa, leva o seu currículo na Fibra, lá na licenciatura, a gente está precisando de você lá, na Fibra. Obrigada, professor. Muito show. Não, calma. Tem o pessoal que vai fazer pergunta, vamos lá. Vocês podem usar o chat e pode usar aqui a voz. Fique à vontade. Eu não sabia de nada disso da senhora. Tia, você é incrível. Sabia só uma parte. Obrigada, Arielle. Você é minha filha. Arielle é minha filha. Uma das minhas filhas. Eu amei muito. Obrigada. Eu tô passada. Amei essa linguagem. Eu tô aprendendo essa linguagem agora também. Agora aumentou a pressão, né, Bruno? Exemplo de força de vontade. Muito obrigada. A nossa vontade determina o nosso rumo. Mas, assim, a Bruna, ela faz um percurso que eu admiro muito, mas nesse processo você é inspiradora, uma mulher muito guerreira. Obrigada, Renata. Olha, pessoal, ela deu uma dica legal, né? Vamos começar o TCC desde agora, não vai deixar para o 10º semestre. Eu que sou filha, vou fazer 2 dias antes. Verdade, professor. Sabe uma coisa que eu digo para os meninos quando eu converso sobre aula? Às vezes eu não converso porque assim, todo jovem ele tem um percurso na vida, né? Mas quando os jovens me permitem falar, eu sempre digo para eles: tudo que você faz na graduação é parte da tua pesquisa de TCC ou da tua pesquisa de mestrado. Se cada disciplina você organizar uma pasta e fazer uma síntese no final dessa disciplina do que você aprendeu, você tem um artigo para publicar. Era isso que eu fazia. Eu pegava o que eu estudava, no final da disciplina, eu lia e via o que eu tinha aprendido, via minhas resenhas, organizava o artigo. Está dentro da minha área, dá para comunicar com a minha área. Eu vou apresentar em um evento. Eu apresentava um evento, as pessoas falavam no evento, eu pegava as informações do evento e já desenvolvia um artigo. Então, é um percurso muito bacana também. Estudar é uma das coisas mais incríveis que existe. A gente nunca está só. Muito show, Christian. O Davi fez uma pergunta. Fico nos objetivos. Qual o maior desafio até a chegada do doutorado? Davi. Então, Davi, o desafio é você nunca perder o foco. O maior desafio é você nunca perder o foco. Porque você vai ter inúmeras dificuldades. No meu caso, por exemplo, eu não tinha livros. Eu não tinha como comprar também. Eu não tenho vergonha disso. Eu sou muito feliz pelas oportunidades que a vida me deu, que Deus me direcionou. Mas o desafio é você não perder o foco. Desde sempre eu não sabia nem o que era doutora. E aí, quando eu vi, eu disse, gente, e quando eu concluí, eu disse, eu consegui. Foi possível, qualquer pessoa consegue. Nenhum sonho é impossível. Basta você ter foco e ir buscando, porque a vida, ela te direciona. Então, o desafio é estudar, você descobrir qual é a sua potencialidade em uma área, você precisa se descobrir nessa área. Em odonto, eu sou apaixonado pela bucomaxilo, por exemplo. Então, você vai começar a fuçar, vou falar numa linguagem bem grosseira mesmo, a fuçar tudo sobre essa área. Ver o que estão pesquisando, ver o que estão publicando. Participar de evento, gente. Participar de evento é fantástico. Vocês não imaginam. Desde cedo, né? Desde cedo. Olha, eu fui daqui. Eu nunca tinha ido em Minas Gerais. Eu fui de ônibus. Cheguei quebrada lá. A universidade pagou minha passagem porque eu era bolsista, pagou minha hospedagem. Participar de evento te ajuda muito. Mas eventos que vão falar da área que tu escolheu. No início, tu quer fazer tudo. É normal. Você quer perfeito. Vá para os eventos. Mas não vá para os eventos só porque você precisa de um certificado. Olha, muitos eventos eu nunca peguei o certificado. Vá para o evento porque você, de fato, quer trazer algo de lá. Quando eu ia para as palestras, eu não ficava ao lado dos meus colegas da universidade, porque eles queriam fofocar, sabe? Aquela roupa. Aí, o que é que eu fazia quando eu chegava no auditório? Gente, vocês vão ficar aqui, eu vou sentar bem ali, depois a gente conversa. Sempre me afastava. Então, isso não acontece na sala. Ninguém gosta de fofoca aqui na sala. Verdade.
a comunicação humana ela é sempre necessária, especialmente quando se trata de fofoca. Mas a gente tem que também separar. Eu sempre chamava as palestras que eu ia como fofoca acadêmica. Espera aí, quero ver o que esse professor está fofocando de novo. Para descontrair também. Estudar é descontração. Quando eu não entendia um livro, eu falava, livro, o que é que tu estava querendo me dizer? Eu não te entendo. Então, são processos que você vai descobrindo. Mas, Davi, o caminho é esse, focar, descobrir uma área que te encanta e não perder de vista essa área, porque no meio do caminho, várias pessoas vão te convidar. Aconteceu comigo. Tinha professora na universidade, professores que diziam, vem para o meu projeto de pesquisa. Eu ia. Depois a minha orientadora me chamava a atenção, não, professora, eu quero ficar lá que eu quero aprender só um pouquinho, mas eu vou continuar aqui. Curiosidade é o caminho para a aprendizagem. Doutora, em nome de todos os alunos presentes hoje, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua trajetória, com certeza inspiradora, principalmente por ter ultrapassado tantas barreiras. Nós, como acadêmicos, vamos levar sua experiência de vida como um exemplo de muita determinação. Muito obrigada por ter comparecido e aceitado o convite do nosso grupo. Muito obrigada, Cláudia, e todos os colegas do grupo, e muito obrigada a todos vocês que estão aí. Muito obrigada, professor, também, pela oportunidade. Desejo sucesso e que a nossa caminhada como professores seja sempre nessa direção, inspirar novas pessoas e oportunizar novas possibilidades de aprendizagem. Muito obrigado, viu, doutora Viridiana, né? Eu sempre tenho perguntado para os convidados que conselhos, que dicas vocês poderiam... Porque você já tem uma trajetória acadêmica belíssima, fantástica, começou lá de baixo, com muita dedicação, com muito foco. Achei muito interessante a sua sede pelo saber, eu acho isso fantástico, show de bola. Mas, assim, esses alunos que estão aqui, a maioria deles são como seus filhos, né? Tem idade, né? Mas, assim, que conselhos, que dica você daria para eles? Falta ainda mais 50% do curso, né? Para que eles possam ter um êxito acadêmico e também um êxito profissional. Certo, professor, obrigada. O que é que eu sempre digo que uma sugestão na vida, ela só tem valia quando a escuta ela é ativa para isso, né? Então, o primeiro conselho, a primeira sugestão que eu dou para cada um de vocês é que vocês escolham o caminho que vocês querem, dentro do que vocês estão fazendo. Eu quero ser cirurgião geral, um exemplo. Se você quer ser cirurgião geral, seja o melhor nessa área. Como é que eu vou ser o melhor, Veridiana? Você não vai ser melhor que ninguém, você vai ser o melhor para você. Você vai se olhar e dizer que você fez o melhor sempre. Então, você vai buscar o quê? Você vai buscar todas as oportunidades possíveis. Ler é uma necessidade no mundo de hoje. Vocês são leitores. Eu sempre digo que todos são leitores hoje. Vocês não passam mais de 30 minutos sem acessar um WhatsApp para ler um texto de mensagem. É fofoquinha, mas lê. Lê. Eduquem-se para a leitura. Criem hábitos de leitura. Você não precisa ler 1 hora por dia, lê 10 minutos daquilo que te chama atenção na tua área. Eu tive aula com um professor... Suzuki, ele sugeriu um texto. Leia esse texto, mas leia com empolgação. Segundo caminho, decida a sua trajetória agora no meio do curso, porque se você não decidir agora, você vai chegar no final do curso sem saber o que quer. Decida, eu quero ser isso. E todos os dias crie uma imagem mental de como você será daqui a 2 anos. Se imagine pela manhã olhando você saindo da sua casa para o seu primeiro emprego, formado como como cirurgião, dentista, como dentista.
cria essa imagem, mas não é uma imagem qualquer, é uma imagem de alguém que venceu. Vocês já estão vencendo. Vocês chegaram no meio do curso. Vocês já passaram da primeira fase. Agora é a fase da materialização dos sonhos. Então, o meu conselho é: foquem naquilo que vocês querem e não percam de vista isso nenhum dia da vida de vocês, porque todo dia é único e todo dia é um processo. Obrigada. Obrigada, amor. Nossa, show de bola, adorei, adorei. Que tal? Vocês gostaram? Bora ver aqui. Quem gostou, levanta a mãozinha. Quem gostou, levanta a mãozinha. Olha aí. Olha aí, que legal. Todo mundo gostou. Poxa. Doutora Veridiana, muito obrigado, né, pela sua generosidade. A gente sabe que esse convite foi um convite de última hora, mas Deus sabe o que faz, né? Não deu certo com a outra doutora, mas eu tenho certeza que a sua participação foi muito boa, contribuiu bastante, principalmente na questão da curiosidade, da leitura, da busca pelo saber, né? Eu acho que quem está aqui na sala está se preparando para se tornar um grande profissional, e a importância de manter o foco, né? Eu acho que isso é muito importante. Super obrigado. Eu fiquei interessado nesse livro aí que você leu. Como que é o nome? Como é? Que raio de professora eu sou? Isso. Eu gostei desse livro. Eu vou ver se eu acho esse livro aí, ok? Eu tenho ele, eu posso entregar a Bruna e emprestar ao senhor. Tá bom, mas primeiro eu vou ver se eu acho no Estante Virtual, que é uma plataforma de livros sebos, né? Vou ver se eu corro atrás, ok? Ou melhor, talvez a gente possa combinar de eu jantar na sua casa. Eita, já estou me convidando aqui. Né? A senhora falou que a senhora cozinha bem, né? Então, de repente, eu vou aí, né? A gente conversar aqui, trocar umas figurinhas, tá? Mas, olha, gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigado pela sua trajetória linda, sua trajetória acadêmica e profissional. Eu tenho certeza que foi uma inspiração para todos nós. Gente, muito obrigado. Obrigada. Uma coisa... Professor, eu gostaria de agradecer, né? Porque a mamãe, ela é a minha maior inspiradora, assim, sabe? Então, eu fico feliz de poder compartilhar um pouco da vida dela também com os meus colegas, com vocês, porque, como eu falei, né, ela é a pessoa que mais me inspira e que eu sempre busco... Vai chorar aí. Sim, que eu sempre busco conselhos, enfim. Então, eu queria também agradecer a atenção de todo mundo por esse momento. E o senhor por poder oportunizar a gente por esse momento também. Nossa, que lindo, show de bola. Dá um abraço aí na sua mãe aí, em nosso nome, ok? Pessoal, foi bem emocionante, né? Maravilhoso, ok? Que a gente possa levar essa lição, né? Ok? Beleza. Ok, pessoal. Ok, então, espero que vocês tenham gostado, né? Bruna, muito obrigado aí por ter convidado a sua mãe. Que lição maravilhosa. Eu fiquei bastante empolgado com as lições. Eu tenho certeza que foi como uma semente, né, que foi plantada em nosso coração e vai crescer e frutificar. Pessoal, boa noite a todos. Tá? A gente se encontra semana que vem. Um grande abraço, então. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa noite.